Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e você está estudando em um canal integrante da plataforma YouTube Edu. Galera, hoje eu vou dar início a um quadro novo aqui no canal Tudo é História, um quadro chamado Resumo da Obra. Qual é a ideia central desse quadro? Tem uma galera que acompanha o nosso canal há bastante tempo, um pessoal que já está no ensino universitário, já cursa, né, curso superior em nível superior, a galera de história, sociologia, antropologia, filosofia, e essa galera estava me cobrando há bastante tempo que o canal Tudo é História tivesse um quadro voltado também para os interesses desse grupo. Ou seja, na faculdade a galera vira e mexe, é obrigada a abordar obras clássicas da história, da filosofia, da sociologia, da literatura, né? E esse pessoal tem uma dificuldade em entender, muitas vezes, o conteúdo da obra. Eles têm que fazer isso, na maioria das vezes, sozinhos, né? O professor passa lá um livro, o cara tem que ler, entender o livro e apresentar na faculdade ou até mesmo fazer uma prova. Então, eu criei esse quadro Resumo da Obra, onde eu irei promover aqui a realização de resumos e resenhas de obras famosas, obras clássicas das ciências humanas e sociais. Assim, quando o indivíduo for ter acesso à teoria bruta, quando ele for pegar o livro para ler, com certeza, com o nosso roteiro, ele vai conseguir entender a obra. Belezinha, pessoal? Esse é o propósito desse quadro novo chamado Resumo da Obra. E hoje, para iniciar, eu vou abordar o famosíssimo O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Obra clássica, cobrada em todo o curso acadêmico que envolve ciências humanas e sociais e até mesmo em outras áreas, já que o livro é referência, é um clássico mundial. Beleza, pessoal? Fique conosco que você vai aprender, ao menos nessa aula, a essência do pensamento do político, cientista, diplomata, dentre outras coisas, Nicolau Maquiavel. Belezinha? Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho do autor. É legal porque quando você entende o autor, fica mais fácil para você entender, né, o seu pensamento, o que ele pensava em relação à sociedade e ao mundo. Nicolau Maquiavel, ele nasceu em Florença em 1469, século XV, em pleno renascimento cultural. E ele morreu em 1527 também na cidade de Florença, Itália. Porém, gente, é importante fazer um adendo aqui. Nessa época a Itália não era um estado centralizado, a Itália era dividida em principados e cidades-estado, né? Ainda não existia a ideia de unidade política. Quando eu digo Itália, né, quer dizer que o Maquiavel nasceu em um território onde hoje, né, está a Itália. Hoje não, né, desde o século XIX com a sua unificação. Belezinha? Mas não existia ainda Itália no sentido moderno do termo. Bom, Maquiavel, de 1497 a 1513, ele foi secretário de Estado em Florença, que equivale hoje a um cargo de diplomata. São funções parecidas, tá? Nessa época, em 1497, a poderosa família Médici de banqueiros e comerciantes havia caído do poder em Florença e tinha sido proclamada uma república, e o Maquiavel fez parte dessa república em Florença até 1513. Beleza? Bom, o problema, né? O problema não, durante esse período Maquiavel conheceu muita gente importante, teve acesso, né, a chefes de Estado, a políticos, a mercadores, a membros da igreja, do clero. O problema para o Maquiavel é que em 1513 essa república que ele fazia parte foi derrubada, né, e os Médici retornam ao poder. E com o retorno dos Médici ao poder em 1513, a situação do Maquiavel ficou bem complicada, né? Ele foi afastado do poder, acusado de conspiração contra o governo Médici, né? Inclusive ele foi preso, chegou a ser torturado, foi forçado a se aposentar, ficou ali numa cidadela próxima a Florença, né? E ele aproveitou agora essa aposentadoria compulsória forçada para concluir uma série de obras, para concluir os seus estudos políticos que ele já vinha fazendo há bastante tempo, né? Maquiavel, ele morre pobre em 1527, sem nenhum tipo de reconhecimento por parte dos Médici. Belezinha? Bom, pessoal, eu coloquei, listei alguns, né? Porque o homem tem uma obra vasta, né? Maquiavel escreveu alguns tratados de política que influenciaram bastante o pensamento ocidental.
Em 1513 ele escreveu o livro Príncipe, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Entre 1517 e 20 ele escreveu A Arte da Guerra. Não é A Arte da Guerra lá de Sun Tzu, tá, pessoal? Um outro livro de mesmo nome, né? Esse aí do Maquiavel. E ele escreveu Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, em 1517. Bom, pessoal, o Maquiavel foi importante porque os seus escritos, no conjunto, né, eles são considerados uma obra-prima no que tange a formatação de um Estado, né? O Maquiavel é um dos pais da ideia do Estado. Ele se preocupou em explicar quais as funções do governo, do Estado perante o povo, né? E os seus escritos serviram como teoria do absolutismo, né? O absolutismo que estava em voga aí na Idade Moderna, com os reis conseguindo um processo de centralização política, né? E não podemos esquecer que o Maquiavel, a obra dele, também é uma ruptura de pensamento. Por quê? Como ele é contemporâneo do Renascimento cultural, assim como outros pensadores do período, né, a obra do Maquiavel é um rompimento com o pensamento teológico medieval, né, para um pensamento mais racional, científico, palpável, né? Aquilo, um pensamento onde exista comprovação científica, diferente, né, daquelas explicações fictícias ou teológicas atribuídas a alguns pensadores na Idade Média. Então, a obra dele é um clássico por diversos fatores, né? O Maquiavel é visto aí como um papa da política, um cara que ensinou a arte de navegar, de governar, explicou os seus meandros, né? Como funciona um governo e, mais ainda, como deve se portar um político, um governante perante, né, o controle do Estado. Feito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho da obra? Olha, gente, vou deixar bem claro, pessoal, que uma obra tão fantástica quanto o livro, né, O Príncipe, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é dar um norte para que você entenda a obra, né? Eu aconselho que você leia o livro, existem diversas versões por diversas editoras, né? Tem uma versão bem legal, cujo prefácio foi feito pelo Napoleão, é que eu mais gosto das versões do Príncipe de Maquiavel. Não, eu não quero que você imagine que tudo que eu vou falar aqui, né, vai abarcar a grandeza de uma obra tão genial. Não quero depois gente mandando mensagem, ô professor, faltou esse ponto, aquele ponto. É lógico que vai faltar, é um resumo, tá? Para que você entenda a obra de maneira mais palpável. Eu numerei aqui, pessoal, 10 coisas que você precisa, na verdade 11, né? Porque o tópico 5 tem um 5.1 ali. 10 coisas dentro do pensamento do Maquiavel que você precisa dominar. Eu tenho certeza que se você entender essa essência, vai dar para você fazer uma prova na faculdade tranquilo, vai dar para você fazer a sua prova no colégio, na faculdade, não importa onde, tá? Então vamos lá. Olha só, número 1. Maquiavel, gente, né, o cerne da obra do Maquiavel, ele gastou ali o seu tempo para descrever e analisar como que o governante deve agir, né? O que ele tem que fazer quanto à estratégia, que artimanha ele tem que usar para primeiro conquistar e depois se manter no poder. Então o livro Príncipe, ele caminha nessa linha mestra de raciocínio. O Maquiavel, que teve contato com, você imagina os bastidores da política, as pessoas que ele conheceu, as intrigas, né? Políticos derrubados, gente assassinada. Então, o Maquiavel se preocupou em criar um grande manual em linguagem acessível, porque o livro ele é acessível, né? Ele se preocupou em criar um manual para ensinar como que um governante deveria agir, quais estratégias ele deveria se utilizar e as artimanhas ali nos meandros da política para conquistar o poder e depois, mais importante ainda, né? E até mais difícil, segundo Maquiavel, as artimanhas e estratégias para se manter no poder. A grosso modo, é disso que se trata a obra O Príncipe. Bom, outra parte importante do livro, quando Maquiavel analisa o papel dos principados. Eu disse anteriormente na introdução que a Itália era dividida em principados, cidades e estados, né? E dentre os principados, aqueles que o Maquiavel mais destaca na obra são os chamados principados hereditários e os novos. Os principados hereditários são aqueles aonde o governante herdou o poder de maneira hereditária, tá certo?
E o principado chamado de novos são aqueles que um governante se apoderou por meio da força, por meio da criação de um exército, que aliás é uma preocupação gigantesca do Maquiavel, a criação de um exército e a sua manutenção, tá? Tanto os principados hereditários quanto os novos, o Maquiavel aborda na sua obra de que o governante teria um grande trabalho para mantê-lo, né? Uma mescla entre possuir virtudes suficientes, né? Uma mescla de saber agradar o povo quando necessário, mas também, principalmente, né, os principados novos conquistados por meio da força, criar mecanismos como um exército para manter o poder sobre esses principados novos. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Bom, olha aí no tópico número 3. Maquiavel dizia que existiam duas formas de se conquistar um governo. Ou o indivíduo conquistava pela força física, ele ia lá e tomava o poder à força com o uso de um exército, ou o governante conseguiu o poder por meio da sua virtude, das suas qualidades naturais. Belezinha, pessoal? Aliás, ele gasta um tempo considerável do seu livro analisando quais seriam os atributos que um governante precisaria ter no campo da força e no campo da virtude para conquistar e se manter em um governo, e se manter no poder. Beleza, pessoal? Bom, nesse tópico número 4, o príncipe deve possuir exércitos fortes, preparados e fiéis ao seu comando. O Maquiavel tinha uma preocupação muito grande e tem uma razão histórica para isso, essa preocupação com a questão militar, né? Como eu disse anteriormente, a Itália era um conjunto de principados e cidades-estado que muitas vezes eram ameaçadas, né, pela supremacia estrangeira. Por diversas vezes a Itália foi invadida, né, os principados italianos, por estrangeiros que ameaçavam, inclusive, a certa autonomia que esses principados possuíam. Então Maquiavel, ele tinha essa preocupação inerente, ele dizia que o príncipe, para se manter no poder, ele precisa ter um exército forte, poderoso, preparado para a guerra o tempo todo, e mais ainda, mais importante, fiel ao comando do príncipe. Por quê? Lembre que nessa época existiam muitas tropas mercenárias, indivíduos que eram contratados para atuar como uma força militar de um governante. Mas o Maquiavel dizia que essas tropas mercenárias eram volúteis, que não dava para confiar em um indivíduo que não lutava por uma pessoa, e sim pelo dinheiro que ele pagava. Né? Não dá para se confiar na fidelidade de um indivíduo desse. Será que esse era um cara disposto a morrer pelo seu líder? Esse é um questionamento importante. Beleza, pessoal? Bom, quando se fala de O Príncipe, né, o livro O Príncipe de Maquiavel, um dos termos mais usados, né, nos meios acadêmicos é maquiavelismo. Né? As pessoas dizem, nossa, como isso é maquiavélico. É um termo que passou a ser bastante difundido a partir da Idade Moderna. Mas muita gente utiliza sem entender a fundo o que o Maquiavel, né, qual é o cerne do pensamento maquiavélico. Né? Podemos definir, gente, maquiavelismo como a total negação da moralidade cristã ou de qualquer outra forma de moralidade. Pode ter certeza que a palavra moralidade não era preocupação da obra do Maquiavel. Porque, nossa, vamos tomar um certo cuidado só para não transformar o Maquiavel num demônio, pessoal, que, aliás, a tradição cristã ajudou a transformar o Maquiavel num demônio, porque o livro O Príncipe foi introduzido no Index Librorum Prohibitorum, né, a lista de livros proibidos. E a partir disso, esse termo maquiavelismo virou sinônimo para muita gente de ser mal. Mas é um termo que maquiavelismo é um termo muito mais amplo. Por quê? O Maquiavel dizia que um governante não poderia se pautar, né, por moralidade cristã ou qualquer outro tipo de moralidade. A preocupação maior do governante, né, é se manter no poder. E mesmo que ele tenha que cometer atos que aos olhos da sociedade sejam imorais. Tá? Ou seja, é se manter no poder a qualquer custo. E o indivíduo não poderia ter esse freio moralista, né, que vem do cristianismo ou de qualquer outra ordem moral, né, vamos dizer assim.
No 5.1, uma outra forma de você também entender o maquiavelismo, como uma ação que atende a interesses individuais e egoístas, ou seja, se o indivíduo precisar ser manipulador, criar intriga, né, se usar da força ou de qualquer mecanismo, o que importa é se lá no final ele conseguiu manter o poder e garantir os seus interesses. Bom, esse tópico número 6 talvez seja o mais importante da obra O Príncipe de Maquiavel. O grande problema é que muita gente resume a obra só a essa frase, né? E ela é importante, contanto que você insira a frase dentro de um contexto maior. Os fins justificam os meios. Aliás, que frase tão utilizada, né? O que Maquiavel quis dizer com os fins justificam os meios? Se o indivíduo, né, tem como fim o poder, conquistar o poder e se manter no poder, né? E se lá no final ele conseguiu o que ele queria, todos os meios que ele se utilizou para isso são válidos. É isso que o Maquiavel quis dizer, tá? Vencer a qualquer custo. Ou seja, se eu conseguir o que eu queria, não importa se o que eu fiz é moralmente questionável, o que importa é o resultado. Olha ali, a conquista do poder por qualquer meio e a qualquer custo. Exemplo, palavras que você vai encontrar na obra do Maquiavel, assim, em grande quantidade. Palavras que você vai encontrar assim em demasia. Tortura, mentira, violência, intriga, manipulação e conspiração. Ou seja, tudo isso é válido se no final eu conseguir o que eu quero. Os fins justificam os meios. Beleza, pessoal? Bom, nesse tópico 7, né? O pensamento maquiavélico deve agir em nome do bem comum. Maquiavel tinha essa preocupação, tá, gente? Não vai imaginar que ele só pensava também na questão do líder se manter no poder. Porém, né, o Maquiavel dizia o seguinte: o líder tem que pensar no bem comum, mas ele também tem que saber a hora de fazer uso da maldade contra os seus inimigos e aqueles que ameaçam o poder do Estado. É meio que uma balança na visão do Maquiavel, ou seja, eu preciso governar para manter o bem comum, mas em nome disso, já que a política é um ambiente de pessoas más, de gente ruim, né, um ambiente de intrigas e mentiras, se eu precisar usar, né, da força e da maldade contra os meus inimigos, isso se faz necessário em nome desse bem comum. É isso que o Maquiavel diz na obra, tá? Bom, olha aí o tópico 8. O príncipe terá de fazer escolhas confiando apenas em seu conhecimento. Ele é o seu único aliado confiável. Bom, gente, dá para você perceber que naquele ambiente que o Maquiavel vivia e viveu, ele não confiava em nada e em ninguém, né? Ele achava que a política era um ambiente sujo, de cobra engolindo cobra, e o cara tinha que ser astuto para conseguir, né, se destacar nesse meio e se manter no poder. Quando ele fala de conhecimento, gente, o Maquiavel diz no sentido de que um líder precisa ter virtudes e atributos para poder governar, e ele deve confiar nessas virtudes e nesses atributos, né, conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, para ele poder fazer um governo em nome do bem comum. Belezinha, pessoal? O Maquiavel, a grosso modo, esperava que um político fosse astuto como uma raposa e forte como um leão. Legal isso, né? Para entender o pensamento do Maquiavel. Bom, olha esse tópico 9, que legal. O príncipe navega sem bússola, ou seja, aprenderá a governar acertando e errando com suas escolhas, né? É aquela coisa de governar por meio de erro e acerto. Olha aí um dos tópicos principais, né, da obra O Príncipe de Maquiavel. Se é melhor ser amado que temido, ou o contrário, é necessário ser uma coisa e outra, mas é difícil reuni-las. É mais seguro ser temido do que amado. Um dos pontos, assim, mais legais do livro é o debate que o Maquiavel faz, né, sobre o que é melhor, ser amado ou ser temido. O Maquiavel diz, inicialmente, que o ideal seria
ambos. Um político que conseguisse, um governante que conseguisse ser amado e temido. Mas ele diz que isso é impossível. Não dá para o indivíduo ser amado e temido. Por quê, né? Ele fala, o cara não pode só ser amado porque o ser humano ele é volátil. Ele te ama enquanto ele vê privilégios nesse amor, enquanto você atende às necessidades dele. Ah, o povo ama o político até o momento que o político deixa de fazer aquilo que o povo quer. Então, como Maquiavel dizia que não dá para confiar apenas no amor das pessoas, porque o amor é um sentimento volúvel, então é melhor ser temido. Se o cara tem que optar entre ser amado e temido, é melhor ser temido, porque o medo ele é presente, ele é constante. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês aí a nortear a leitura dessa ótima obra, O Príncipe. E nesse PowerPoint final, uma conclusão para que você entenda aí o objetivo central do que a gente trabalhou nessa aula de hoje. Olha aí, esse resuminho bacana para vocês. Maquiavel percebe que nem sempre os governos conseguem se manter pelos meios aprovados pela moral. E por isso a necessidade de agir com crueldade e perfídia. Professor, o que é perfídia? Eu não sei o que é perfídia. Perfídia é deslealdade. O objetivo do Estado, representado pelo príncipe, é a sua segurança e o engrandecimento, e, portanto, pode infringir os preceitos morais nas relações internas e externas, considerando lícito tudo aquilo que lhe favorece. Ou seja, gente, o Maquiavel não estava nem um pouco preocupado com a moral religiosa, com a moral cristã, com a moral que é construída ali por uma sociedade no conjunto dos seus valores. O que importa é agir de maneira racional no sentido de manter o poder, manter o Estado, manter a ordem a qualquer custo. Custe o que custar. Belezinha, pessoal? E é importante dizer também, para finalizar, gente, que o Maquiavel sonhava com uma Itália unificada, né? Coisa que só foi acontecer lá no século XIX. Mas a obra dele pode ser considerada uma das pioneiras no sentido de se pregar uma unidade política italiana, de que a Itália deveria ter um governo centralizado e forte. Beleza, pessoal? E aí, gostou da aula? Então compartilha com seus amigos, divulguem o canal Tudo é História. Muito em breve nós teremos um outro livro famoso, biografado aqui no nosso canal Tudo é História. Obrigado e rumo aí aos 40 mil inscritos.